conversa nesta Ligador, aos sábados com o Luís Pedro Sousa, António Figueiredo, Jorge Amaral e o Nuno Saraiva. Muito boa noite aos quatro. É um bom negócio, António, que o Benfica faz? Pode chegar este negócio aos 17 milhões e meio? Acho que deve ser difícil conseguir chegar, pelas coisas que foram anunciadas, deve ser difícil chegar a esse valor. Agora, é evidente que o Everton, por uma razão ou por outra, eu devo lhe dizer que realmente o Everton no Brasil é um jogador, toda a gente me pergunta quando eu estou no Brasil por que razão é que o Everton não teve êxito em Portugal. Eu não lhes sei dizer. Sei-lhes dizer que o futebol na Europa é um pouco diferente e realmente o Everton foi um flop, foi uma grande asneira por parte do Benfica, mas dentro do prejuízo, portanto, ele no Brasil tinha mercado, portanto, e acho que o Benfica acaba por fazer um bom negócio dentro do possível. Era impossível continuar com um jogador deste nível sem jogar e realmente a massa associativa do Benfica já não... Portanto, não tinha Everton no coração, nunca teve. Para falar a verdade, nunca teve. Portanto, acho que é um negócio possível. Acho que é um negócio possível e forma de minorar menos prejuízos. Luís Pedro, há este dado que é avançado por Vénia Casa Grande, que vai estar também connosco aqui no programa, daqui a pouco, para explicar mais contornos deste negócio. 8 parcelas. Continua a ser um bom negócio, sabemos que é um jogador que não tem espaço no Benfica, que tem um salário elevado, ainda assim, quando se falou daquela verba inicial, parecia talvez um negócio ainda melhor do que agora se afigura. Boa noite. Se tu há 2 anos, quando o Everton chegou ao Benfica, me tivesses perguntado que se 2 anos depois ele iria ser transferido por um preço inferior ao que foi comprado, eu diria que era um péssimo negócio, mas a verdade é que Everton não se ingrou no Benfica. Eu não creio que seja um flop total, que Everton teve bons momentos no Benfica e percebeu-se que era um jogador que tinha valências técnicas muito acima da média. A verdade é que ele não teve sucesso no Benfica e agora é vendido por um preço, como eu disse, inferior àquele que foi comprado, mas face ao desempenho dele nos últimos tempos, é um negócio possível. Não me parece que seja um mau negócio, é um negócio possível. Mas é claro que foi, em jeito de balanço, o Everton acabou por ser uma desilusão. Jorge, esteve bem? Rui Pedro Brás foi quem conduziu também estas negociações? Resolveu um problema ao Benfica? Boa noite a todos. Sim, resolveu um problema. Se realmente não queria o Everton sob linha, tinham que o vender. E realmente com o Flamengo, por acaso, até infelizmente, para Bruno Henrique, até vai aparecer no Flamengo numa altura ótima, quer dizer, porque também acho que só pode entrar agora em julho só, que é quando abre, digamos, as inscrições no Brasil. Mas porque o Bruno Henrique, infelizmente, teve uma lesão gravíssima e portanto, pode entrar quase como uma substituição quase direta. Agora, vamos lá ver uma coisa. Nós sabemos que o Cebolinha tem muita qualidade, a qualidade está lá. Nestes 2 anos só houve um jogador que sobressaiu, chama-se Darling, e foi para determinado sítio. Mais nenhum jogador, digamos, daqueles que foram buscar, conseguiu sobressair nesta equipa. E este jogador sabe-se que tem qualidade. Portanto, se tem qualidade, eu acho, na minha ótica, que se poderia dar. Ele tem mais 2 anos de contrato, se não me engano. 2 ou 3 anos, acho que fez 5 anos de contratos, 4 ou 5 anos de contratos. 5. 3. Mais 3. Mais 3. Portanto, há uma mudança de paradigma que certamente que vai acontecer no Benfica, mudança de presidente, mudança de treinador, mudança de ideias, mudança de balneário, mudança de algumas coisas que lemos aqui a mulher do Cebolinha a falar, de determinados aspectos dentro da equipa. Portanto, nunca acho que seja um bom negócio vender abaixo. Já agora, a quem te parecem ser dirigidas as críticas da mulher de Everton? Não, eu penso que aquilo é de uma forma... Normalmente, nós costumamos dizer que aquilo que se passa dentro do balneário não podemos levar para nenhum lado. Há coisas que nem as nossas mulheres devem saber, para evitar este tipo de coisas. Não é? Agora que vai sair, já pode escrever tudo. Vieira ter tido a coragem de escrever na altura e dizer as coisas todas como são. Mas parece que é para colegas de equipa, treinadores, tem a ver com balneário e tem a ver com liderança de quem manda. Tem a ver com a estrutura toda ali. Eu penso que aquilo vai para ali para tudo. A liderança dentro do campo, liderança fora do campo. Eu penso que aquilo é de uma forma, digamos, total. Agora, também atinge todas as pessoas.
E acho que devia era dizer os nomes das coisas, em vez de lançar só a lama e deixar ela espalhar-se, devia chamar, como eu acho que se deve chamar, os nomes sempre às coisas. Eu não acho que seja um bom nome. Acho que é um péssimo negócio, porque vai vender muito, muito menos abaixo da cláusula. Tive aqui 2 anos, houve uns salários altos, impostos, etc, etc. E o que é que ganhou? Não teve rentabilidade. Agora, ninguém poderia dizer se ele para o ano não podia arrebentar. Porquê é que não podia arrebentar? Porque tem qualidade. Não é daqueles jogadores que a gente acha que não, aqui isto não tem nada de gostado nenhum. Não teve tempo suficiente para mostrar? Eu acho que o contexto de Cebolinha, o contexto que o Cebolinhas veio para o Benfica, não foi o melhor. Digamos que por aquilo que quem conhece o Cebolinha, como eu e o António também o conhece, e todos nós, se calhar, já o vimos a jogar, eu vi-o bastantes vezes. O Cebolinha era um jogador que não entrava muito nesta maneira de jogar de Jesus, como meter-se para dentro, com menos espaço. Era um jogador que precisava de muito espaço para poder, digamos, pôr em causa, pôr todo o seu futebol. Este futebol do Jesus, em que os médios ala vinham para dentro, quase sem extremos, não é Cebolinha. E o Cebolinha foi muito prejudicado por isto. E todas as coisas que se passaram no Benfica, a nível de não ganhar, isso afeta para quem chega e não ganhas e as coisas não aparecem, o rendimento não aparece. Depois, na outra época, aconteceu tudo isto com Jorge Jesus, etc. Problemas dentro do balneário que certamente afetam. Quem sente mais isso são aqueles que vêm de fora, porque andam à procura do seu espaço. Por isso eu acho, financeiramente, acho que não é uma boa venda, porque vai vender abaixo do custo, é evidente, e desportivamente, acho que era um jogador tem muita qualidade e ainda podia render. Nuno, em relação a estas críticas da mulher de Everton, consegues encontrar aqui alvos para estas críticas? Bem, boa noite a todos. Deixa-me começar só por uma referência que me parece que é importante. Hoje houve uma homenagem a um grande senhor do futebol português, o Aurélio Pereira, o mestre Aurélio Pereira, que é um dos grandes, digamos, talvez o maior descobridor de talentos do futebol português. Ele descobriu alguns dos melhores jogadores da história do futebol português. Foi ele que descobriu o Cristiano Ronaldo, foi ele que descobriu o Nani, enfim, um sem número de craques portugueses. Acho que foi uma justa e merecida homenagem de alguém que deu muito ao futebol do Sporting, que deu muito ao futebol português, alguém que é de uma humildade extrema e que se recusou sempre a pôr-se em bicos de pés e que é um exemplo e uma referência, ou pelo menos deveria ser um exemplo e uma referência para o futebol nacional, não apenas para o futebol do Sporting. Gostava que um dia a Federação Portuguesa de Futebol e as instâncias do futebol português reconhecessem em vida o Aurélio Pereira como, de facto, um dos grandes nomes e uma das grandes referências do futebol nacional. Mais do que, desculpa só acrescentar, mais do que essa parte toda que tu falaste, acho que a parte humana do Aurélio é extraordinário. O mestre Aurélio é das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. E a mim, pessoalmente, ensinou-me muito e eu devo-lhe... Não ficaria de bem se não fizesse hoje esta referência aqui, não ficaria de bem comigo. Homenagem. Dito isto, enfim, eu acho que aquelas críticas que a mulher do Everton faz, como já disse o Jorge, são dirigidas a muitas pessoas, ou a várias pessoas. Ao treinador, naturalmente, e aos treinadores, aos colegas de balneário, à estrutura dirigente do Benfica, e eu acho que, francamente... Mas achas que há aqui um sentimento por parte da mulher que poderá ser partilhado acho que há ressentimento. por Everton? Acho que há sobretudo ressentimento. Pegando um pouco do que o Jorge disse. Sim. Jorge Jesus quis tanto Everton no Benfica, o Benfica traz Everton para Portugal e depois o estilo de jogo não ser o melhor para as características do jogador. Se queres a minha opinião, eu lembro-me do Everton no Grêmio, vi-o jogar várias vezes no Grêmio. E o Everton é indiscutivelmente um extraordinário jogador e é um craque, isso não há dúvida nenhuma. Agora, o Gabigol também é um craque. E há craques que só se dão bem no Brasil, não se dão bem no futebol europeu. O Gabigol vai para cá com 18 aninhos. Não é isso, mas há craques que só se dão bem, no Brasil. O Gabigol é totalmente diferente. Eu não estou a dizer que são iguais. Vai para cá muito novo. Não estou a dizer que são iguais. Eu não estou a dizer que são iguais. O que eu estou a dizer é, e nós sabemos várias histórias de jogadores brasileiros, que no Brasil são autênticos craques e depois têm imensa dificuldade em adaptar-se ao futebol europeu. Não é ao futebol português, é ao futebol europeu. O Gabigol foi um desses casos, lembrei-me dele. Sim, mas isso não é uma coisa agora, só de brasileiros, é de argentinos também. Sim, acontece muito, o futebol é futebol diferente. Estamos a falar do futebol brasileiro.
O que é que eu acho? Eu acho que, de facto, houve aqui digamos, uma teimosia relativamente ao Everton, que é, nós queremos o Everton a qualquer custo, independentemente do sistema de jogo que nós vamos ter. E o Everton, de facto, como o Jorge já disse, e sublinhou bem, não vale a pena estar a repetir, o Everton não encaixava no perfil de jogo de Jorge Jesus. Isso é um facto indesmentível. O Everton é um jogador que precisa de espaço, e ali tinha pouco espaço para desenvolver o seu futebol e para mostrar o seu futebol. E depois, parece-me óbvio e evidente que também não foi um jogador muito apoiado. Não terá sido um jogador muito apoiado. Eu acho, francamente, que mais uma época no Benfica não teria feito mal nenhum, a menos que o jogador não quisesse ficar. Isso aí já era outra coisa. Agora, mais uma época do jogador no Benfica poderia ser, de facto, útil até para perceber, porque, como diz o Jorge, ninguém sabe se ele não iria explodir nesta época e não iria, ao fim destes 2 anos em Portugal, mostrar que, de facto, já estava finalmente adaptado e que poderia conseguir jogar. Também não sabemos se ele encaixava ou não no perfil de jogo de Roger Schmidt. Mas há uma coisa que sei. De facto, isto é um péssimo negócio a todos os títulos. O Everton custou 20 milhões ao Benfica, com o Grêmio a ficar com 20% de uma futura venda. Portanto, o que significa que o Benfica vende o jogador agora por 13,5 milhões, pode chegar aos 17 milhões e meio por objetivos. Destes 13,5 milhões vai ter que dar 20% ao Grêmio. Portanto, na verdade, não são 13,5 milhões para o Benfica. Não é assim. Mas... Não é assim. Se fosse vendido por um preço superior ao comprado. Eu devolvo-vos a palavra até para comentarmos estas questões do negócio em si, mas como prometido, o Vene Casagrande, jornalista brasileiro, junta-se a nós nesta Ligador. Vene, boa noite. Afinal, quais são os números que compõem este negócio? Boa noite, obrigado novamente pelo convite para participar do programa de vocês. Então, vamos lá. Prestem muita atenção, porque tem muitos detalhes no contrato entre Flamengo, Benfica e Everton Cebolinha. O valor mínimo que o Benfica vai receber pela venda de Everton Cebolinha ao Flamengo será de 13 milhões de euros. E esse valor será pago em 8 parcelas iguais, que dá 1.687.500 euros. Então, essas parcelas serão pagas iguais em 8 parcelas. A primeira já é em junho e a outra será em dezembro. E assim no restante nos demais anos. Só que, no contrato, há bonificações que podem alavancar esse valor. Por exemplo, se o Flamengo for campeão da Libertadores, da Copa do Brasil ou do Brasileirão até o fim do contrato de Everton Cebolinha com o Flamengo, que vai até dezembro de 2026, o Benfica ganha bonificações que podem chegar a 16 milhões de euros. E tem mais uma meta em contrato que pode dar mais dinheiro ainda ao Benfica. Se até dezembro de 2025 o Everton Cebolinha disputar 100 partidas com a camisa do Flamengo, o Benfica recebe mais 1,5 milhão. Ou seja, essa operação pode chegar a 17,5 milhões de euros aos cofres do Benfica. Vene, e como é que aí no Brasil estão a encarar este negócio? Está a ser encarado como um bom negócio para o Flamengo? Um bom negócio. A torcida do Flamengo, em grande maioria, está a favor dessa negociação, até porque, se a gente for parar para analisar, essas bonificações estão em cima de títulos do Flamengo. Exemplo, a Copa do Brasil hoje dá uma premiação muito boa ao campeão, dá mais de 70 milhões de reais. Então, o que seria 500 mil euros perto dessa premiação que o Flamengo pode receber pela Copa do Brasil? Então, assim, independentemente dos valores, a torcida do Flamengo, a imprensa brasileira está achando uma grande contratação. Eu, particularmente, também acho, embora o Everton Cebolinha não tenha rendido aquilo que se esperava no Benfica, mas acho que no Flamengo ele tem tudo para dar certo e, quem sabe, retornar à seleção brasileira, que é o foco dele. Ele, inclusive, aceitou esse projeto do Flamengo pensando em um retorno para a seleção brasileira, pensando em voltar a jogar aquilo que ele sabe, aquilo que ele demonstrou no Grêmio e que fez ele brilhar com a camisa da seleção. Foi até um dos melhores em 2019, na Copa América. Então, ele tem tudo para se dar bem. Até porque, outro ponto que tem que ser levado em consideração, não sei se vocês comentaram aí antes de eu entrar ao vivo aqui, o Bruno Henrique, que é um jogador que joga nessa posição do Everton Cebolinha, se machucou. Ou seja, o Everton Cebolinha, se alguém tinha dúvida se ele chegava para ser titular, agora não tem mais dúvida, porque o Bruno Henrique tem uma lesão muito grave e pode voltar só em 2023.
Bem, vimos também vários adeptos, cálculo do Flamengo, a esperarem Everton Cebolinha no aeroporto. Contrasta, é muito diferente com o sentimento dos benfiquistas que se despediram de Everton aqui em Portugal. Para a maioria dos benfiquistas, este é um alívio que Everton saia do Benfica, não ficou bem visto, se é assim que podemos dizer, aqui em Portugal. Como é que se explica estes sentimentos tão diferentes entre os adeptos do Benfica e os do Flamengo? Eu acho o seguinte, essa sensação que os torcedores do Benfica têm nesse momento é por conta da expectativa criada quando o Everton Cebolinha chegou ao Benfica. Ele chegou custando 20 milhões de euros, ou seja, uma negociação alta, uma expectativa muito grande. Ele chegou ao Benfica depois de se destacar com a seleção brasileira, mas ele não conseguiu render aquilo que se esperava. Eu acho que é muito por conta de posicionamento, o técnico Jorge Jesus não soube aproveitar melhor do Everton Cebolinha. No final das contas, creio eu que foi uma negociação ótima para todo mundo. Para o Everton Cebolinha, porque vai chegar, vai ter uma boa vitrine. Para o Flamengo, que faz uma contratação aí, teoricamente, barata, se o Everton Cebolinha conseguir render aquilo que se espera dele. E o Benfica, que querendo ou não, pode conseguir de volta 17 milhões de euros. Pagou 20 e pode ter um prejuízo de 2,5 milhões de euros apenas, digamos assim. Então, acho que foi uma negociação muito boa para todo mundo. Eu entendo os torcedores do Benfica, ele não rendeu aquilo que se esperava, mas eu também entendo o torcedor do Flamengo, que está na expectativa muito grande para esse jogador. E ele tem tudo para dar certo, assim. Eu acho que, inclusive, isso é até informação, a diretoria do Flamengo não contrata o Everton Cebolinha para ele ser goleador. Contrata o Everton Cebolinha para ele ser o garçom, para ele dar os gols aos centroavantes do Flamengo, que no caso são o Gabigol e o Pedro. Então, acho que tem tudo para esse namoro dar certo e se tornar casamento e a torcida ficar feliz aqui no Rio de Janeiro. E vamos certamente continuar a acompanhar a carreira de Everton Cebolinha também no Flamengo. Aguardamos também, Véné, pelo anúncio oficial das partes sobre este negócio. Véné, muito obrigado pela sua presença. Tá? O anúncio acontece amanhã por conta de fuso horário, porque o Benfica ainda precisa assinar um documento e por conta do horário, como vocês estão aí na frente, bem na frente, inclusive. Então, esse anúncio oficial vai acontecer no domingo. Os dois clubes vão anunciar de maneira oficial. Muito bem, assim que houver esse anúncio, vamos também dá-lo aqui na CMTV. Véné, muito obrigada pela sua presença, obrigada também pelos esclarecimentos sobre este negócio de Everton. Vai assinar pelo Flamengo, um negócio, Nuno, que pode chegar aos 17 milhões e meio e que dizias, contrariamente à percepção que se tem no Brasil, que não é um bom negócio. Não, para o Benfica é seguramente um mau negócio. Para o Flamengo é um extraordinário negócio, como é óbvio. Aliás, são à cabeça 13 milhões de euros e não 13,5, pagos em 8 prestações de 1,6 milhões por mês, e depois este negócio, consoante objetivos, pode chegar aos tais 17 milhões e meio de euros. É evidente que para o Benfica nunca se pode dizer que é um bom negócio. O Benfica pode resolver um problema, mas faz um mau negócio, porque estamos a falar de um jogador que é vendido abaixo daquilo que custou. E isso aí parece-me um facto absolutamente indesmentível. Por mais que se queira dizer o contrário. Mas é evidente que, como disse o Jorge, e isso vale a pena sublinhar, ninguém sabe se o Cebolinha na próxima época não explodirá. E vamos ver o que é que vai acontecer no Flamengo. Aliás, como o Jorge já aqui tinha dito e o Véné Casagrande recordou, o Cebolinha vai entrar direto no 11 titular do Flamengo, com a lesão, infelizmente, gravíssima do Bruno Henrique, que só volta, segundo o Véné Casagrande, lá para 2023. É uma ruptura de ligamentos, que é talvez a lesão mais terrível que um jogador de futebol pode ter, e, portanto, objetivamente, eu tenho a certeza que daqui a uns meses, talvez não muitos, se calhar os adeptos do Benfica vão estar a pedir contas, com saudades de Cebolinha e a pedir contas pelo valor que ele foi vendido. E já vou deixar também o António responder, que parecia também querer dar aqui mais dados, dizer também que vamos revelar daqui a pouco os resultados surpreendentes para já deste televoto que abrimos no início do programa com a pergunta: quem ganharia as eleições se André Vilas-Boas e Pinto da Costa concorressem? Os números estão no ecrã. Se considera que é Pinto da Costa, liga o 761 201 501. Se considera que é Vilas-Boas, então liga o 761 201 502. Já há resultados parciais deste televoto e são surpreendentes. Vamos divulgá-los a seguir ao intervalo.
A polémica a envolver Pinto da Costa e André Vilas-Boas está em destaque no programa de hoje. Abrimos um televoto CMTV. A pergunta que lhe fizemos é simples. Se Pinto da Costa e André Vilas-Boas forem os dois em eleições, quem seria o vencedor? Para já os resultados são surpreendentes. André Vilas-Boas lidera com 71% das preferências dos telespectadores da CMTV. O televoto vai continuar aberto. Se quiser ligar e participar, estes são os números para os quais o deve fazer. Para a resposta, Pinto da Costa deve ligar para o 761-201-501. Para André Vilas-Boas, o número é o 761-201-502. O custo da chamada é de €1 mais IVA. Os resultados vão sendo conhecidos ao longo deste programa. Para já lidera André Vilas-Boas com 71% das preferências dos telespectadores da CMTV. Tema em destaque também, Everton já está no Rio de Janeiro, o extremo que vai deixar o Benfica para assinar pelo Flamengo, já fez os exames médicos, deve ser anunciado amanhã como reforço da equipa brasileira. Everton foi recebido no aeroporto pelo vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e pelo diretor desportivo, Bruno Spindel, assim como por dezenas de adeptos. Segundo o jornalista brasileiro Vene Casagrande, o Benfica vai receber em 8 parcelas os 13,5 milhões de euros pelo passe do jogador. A este valor podem somar-se 2,5 milhões por objetivos, que passam pela conquista de todas as provas no Brasil, mais a Taça Libertadores. Se Everton fizer 100 jogos e ficar no Flamengo até 2025, o Benfica recebe mais 1,5 milhão de euros. Recordo que Everton foi uma exigência de Jorge Jesus quando voltou ao Benfica. Em 2 épocas na Luz, o jogador que custou 20 milhões nunca se afirmou. E a mulher de Everton deixa duras críticas ao Benfica, com o extremo já no Rio de Janeiro para assinar pelo Flamengo. Isa Ranieri, mulher de Everton, sublinha, usou as redes sociais para falar sobre a forma como o marido foi tratado nos 2 anos em que esteve no Benfica. Isa Ranieri diz que presenciou de perto a pessoa que ama ir mentalmente e emocionalmente de um extremo ao outro. Explica que isso se deveu a pessoas que não souberam ter sabedoria para liderar. A mulher de Everton diz ainda que faltou apoio e sensibilidade dentro de campo e ainda outros problemas que diz não valer a pena expor. Ouvimos Vene Casagrande nesta Ligador. Se não viu, pode sempre voltar atrás através das gravações automáticas da sua box. Mas, António, nós ouvimos e apontámos os números. Dizia o Nuno que não é um bom negócio para o Benfica. Com estes números e explicados agora também pelo Vene, o que é que lhe parece? O que me parece, vamos lá ver uma coisa. Se a gente tiver como partida o que o jogador custou e o facto de rendimento e o rendimento que o Benfica tirou dele, portanto, é evidente que é um negócio possível. Os negócios são todos assim. Portanto, nem sempre era bom que cada jogador que um clube adquirisse resultasse todo em pleno e ainda se ganhasse dinheiro, fossem todos Darwins ou João Félix. Mas isso não é assim. Portanto, há jogadores, infelizmente para o Everton, infelizmente para o Benfica, o Everton não rendeu no Benfica aquilo que se esperava dele. Portanto, realmente veio numa época difícil, onde a equipe também não rendeu. Portanto, foram 2 anos, eu teve ligado aos 2 anos, do Benfica de inêxitos completos. Portanto, agora, se a senhora sente que houve falta de sensibilidade dentro do campo, é evidente que a senhora... De quem é que poderia haver essa falta? Não, mas de quem poderia haver essa falta de sensibilidade? É uma crítica a quem? Eu não gosto, sinceramente, é uma coisa que eu nunca vi no futebol. Eu nunca vi queixas dentro de um jogo, porque ela fala concretamente no campo, falta de sensibilidade. Não sei o que é falta de sensibilidade dentro do campo. Já se sabe que o jogador em si, pese embora esteja integrado numa equipe, é sempre um pouco egoísta. Portanto, não quer dizer que não haja amizades. As coisas não correram bem. Pode, a senhora teve uma depressão e tomou isto agora como um desabafo. Acho que não foram maltratados no Benfica. Tiveram numa altura péssima, foi péssima para todo o país. Os jogadores estiveram em casa, foi-lhes fornecido alimento a elas e à família. Não saíram de casa. Acho que o Benfica fez aquilo que podia fazer. Agora, se ele não se sentiu bem, se ele não se aclimatou, se a senhora não foi feliz em Portugal, portanto, isso acontece, como acontece a muito português que vai para o Brasil e não é feliz no Brasil. Luís Pedro, ao longo dos meses, também dos últimos meses, também fomos percebendo que a relação
com Jorge Jesus, por exemplo, não era a melhor, até através de Pedrinho. Everton e Pedrinho são muito amigos e Pedrinho, quando saiu do Benfica, deu algumas entrevistas onde deu a entender que Everton não estava muito feliz e o nome de Jorge Jesus acabou por ser mencionado como o foco de alguns problemas. Surpreende, tendo sido uma escolha de Jorge Jesus, que Everton tenha sentido isso? Surpreende um pouco, se bem que já nos últimos tempos de Jorge Jesus, no Benfica, Everton já estava muitas vezes a jogar como lateral, a fazer a ala direita e a fazer a ala esquerda. E isso, se o futebol de Jorge Jesus, se Everton, vamos lá, não se enquadrava no futebol de Jorge Jesus, jogando como avançado, como ala, muito menos. De qualquer forma, não me parece os melhores jogos que o Cebolinha fez até foi como segundo avançado, solto nas costas, se me lembrar bem. Sim, de qualquer forma, eu acho que Everton está a ser Everton, a mulher de Everton, ou Everton em nome da mulher, ou a mulher de Everton em nome dele. Acho que não estão a ser muito justos para com Jorge Jesus, até porque quer Jorge Jesus, quer até Nelson Veríssimo, já na fase final da temporada, deram a Everton as oportunidades mais do que suficientes para ele mostrar o seu futebol. Everton raramente foi suplente no Benfica, e desde a chegada. A partir de um certo momento começou a jogar menos vezes, mas não se pode queixar de faltas de oportunidades. Nem de perto se pode queixar de falta de oportunidades. E há aqui... a mulher de Everton fala aqui de duas situações em que, de alguma forma, está a meter a lama na ventoinha. Ela fala em falta de sabedoria de quem lidera, logo aí treinador e diretores, presidente, diretor desportivo, estão a ser acusados, e depois desta coisa... que eu diria que não é muito normal, como disse o António Figueiredo, de falta de apoio e sensibilidade dentro do campo. Ou seja, há aqui também uma crítica velada aos companheiros de equipa. Eu, sinceramente, não consigo perceber de que é que Everton se queixa. Ele teve oportunidades mais do que suficientes e não impôs o seu futebol. Foi uma desilusão para o Benfica. O Benfica é que tem que se sentir desiludido com Everton, e não Everton desiludido com o Benfica, a não ser que tenha acontecido alguma coisa que nós não saibamos. Jorge, à partida, diremos que a mulher não faria estas considerações sem que Everton de alguma forma aprovasse, não é? Até porque são públicas nas redes sociais. Parece-te justo, como dizia... O Luís falava em injustiça em relação ao Benfica. Parece-te justo que nesta altura tesse estas considerações? Só uma consideração. Se a gente quiser saber mais alguma coisa do que é que se passa, perguntamos ao Luís Filipe Vieira, que ele diz se há lá mais alguma coisa. Se houve alguém mais instalado uns com os outros, não é? A gente pergunta-lhe a ele, e ele de certeza que confirma. Esta crítica também envolve ele. Envolve mais a ele como presidente do que ao Cora. Há aqui uma coisa que a gente tem que se pôr no lado do jogador e da família. Acho que o Porto do Sol é bonito em todo lado. Há postos de solos lindíssimos em todo o mundo, não é? Pronto. O nosso, felizmente, é espetacular. Agora, a perspectiva de quem vem de uma seleção do Brasil, como ele vinha, titular, quase titular, não era muito discutível, mas era um jogador que estava assiduamente na seleção do Brasil, que vem para um Benfica, sempre com a perspectiva de partir do Benfica, só posso ir para um campeonato inglês. Mas a responsabilidade de Everton ter perdido esse peso na seleção é de Everton ou do Benfica? Não, é onde eu queria chegar. Há um bocado de frustração da família. Há justificar do fracasso de uma forma que me parece injusta. Há uma frustração muito grande de as coisas não acontecerem. E por norma isto é quase sempre assim. A gente nunca assume as responsabilidades. Manda sempre para os outros. Não quer dizer que os outros também não tenham culpas. E certamente no Benfica houve responsabilidades. Agora, a gente também tem que olhar para nós e dizer assim, o que é que eu não fiz para pôr aquilo que eu fazia, fazer aqui? Nem que fosse chegar ao pé do treinador e dizer assim, ó meu amigo, desculpa lá, mas você... Eu gosto de jogar assim, você está-me a pôr aqui, eu não estou a render, isto não está a andar. Nem que fosse isto, meter as cartas na mesa e dizer assim, eu não consigo render assim, não é? Portanto, se há uma responsabilidade também de quem lidera, lógico que há, porque todos nós sabemos que houve problemas num balneário, e volto a referir, quando há problemas, os novos têm mais dificuldade no meio disto tudo, mas Cebolinha,
quando se tem a qualidade que ele tem, se calhar tinha que puxar um bocadinho mais dos galões e às vezes tentar levar a equipa sozinha com ele, tentar fazer sempre mais alguma coisa. E nem sempre o fez. Muito bem, já voltaremos a falar sobre o Benfica. Para já atualizar também o resultado do televoto que abrimos no início deste programa com a pergunta se André Vilas-Boas e Pinto da Costa se candidatassem a eleições no Futebol Clube do Porto, quem venceria? André Vilas-Boas tem para já 75% das preferências dos telespectadores da CMTV, Pinto da Costa com 25% das escolhas. Os números deste televoto estão a passar no topo do seu ecrã. Vamos ao longo deste programa atualizando. São os que vê também agora no ecrã. 761-201-501 para votar em Pinto da Costa, 761-201 para votar, 201-502, assim é que é, para votar em André Vilas-Boas. A pergunta é: Pinto da Costa ou André Vilas-Boas, quem seria o vencedor numas eleições à presidência do Futebol Clube do Porto? 75% para já dos nossos telespectadores considera que é André Vilas-Boas. Voltaremos daqui a instantes a atualizar estes resultados, para já surpreendentes. Sérgio Conceição exige reforços a Pinto da Costa. O técnico ficou muito irritado com as movimentações de mercado dos últimos dias, sobretudo com a saída de Vitinha, que com Uribe formavam a dupla de meio-campo mais consistente do plantel. Nesse sentido, segundo o jornal A Bola, Sérgio Conceição exige que a SAD encontre soluções, até porque vai entrar muito dinheiro nos cofres do Dragão e já não há limitação do fair play financeiro da UEFA. Além de David Carmo e João Vítor, alvos para o centro da defesa, o treinador do Porto já fez saber que quer um extremo esquerdo com perfil parecido ao de Luís Dias. Nuno Saraiva, faz sentido que, ao ver entrar estes milhões nos cofres do Dragão, Sérgio Conceição exige e deu um murro na mesa a dizer que precisa de soluções para estes jogadores, para as posições destes jogadores que saíram? Bom, antes de mais, se alguém tinha dúvidas, esta é a prova de que Sérgio Conceição vai continuar no Futebol Clube do Porto, não vai sair para o PSG, porque quem faz este tipo de exigências à direção do Futebol Clube do Porto não é seguramente para se ir embora, é para ficar. Depois, vamos lá ver. Sérgio Conceição, em quase todas as janelas de mercado, tem manifestado o seu desagrado pela forma como a SAD tem gerido os negócios e, sobretudo, as vendas de jogadores. E agora vejamos. Saíram da equipa do Futebol Clube do Porto, do plantel do Futebol Clube do Porto, jogadores que foram sempre titulares indiscutíveis com Sérgio Conceição. Mbemba, que chegou ao fim do contrato e que era o jogador mais utilizado por Sérgio Conceição. Vitinha e Fábio Vieira, que são dois jogadores que tinham conquistado a Youth League pelo Futebol Clube do Porto, afirmaram-se como titulares indiscutíveis na equipa do Futebol Clube do Porto, pela mão de Sérgio Conceição, e o Fábio Vieira, sobretudo o Fábio Vieira, é um jogador claramente imprescindível na manobra do Futebol Clube do Porto e de Sérgio Conceição. Saiu em janeiro, pelas razões que são conhecidas, o Luís Dias. Fala-se das possíveis saídas de Otávio e de Taremi. E, portanto, a questão que se coloca aqui é... já saiu também o Sérgio Oliveira, que aparentemente também contra a vontade de Sérgio Conceição, que queria continuar a contar com o jogador. E, portanto, a questão que se coloca aqui é, objetivamente, desde logo, e aí percebe-se a preocupação de Sérgio Conceição, que plantel é que vai ter à sua disposição na próxima época. Até porque ele sabe que a próxima época é uma época decisiva para o Benfica e para o Rui Costa. O Benfica vai ter que apostar muito alto, porque vai querer, enfim, ao fim de tantos anos, de tanto investimento, sem ganhar coisa nenhuma, o Benfica vai querer, enfim, investir, apostar as fichas todas no próximo campeonato. O Sporting, obviamente, vai também reforçar-se e vai continuar na linha de Ruben Amorim a ser um candidato ao título, isso é indiscutível também, e, portanto, o Futebol Clube do Porto e o Sérgio Conceição, sobretudo, não vai querer ficar para trás. E a questão que se põe aqui é até quando é que a SAD do Futebol Clube do Porto vai tolerar estas manifestações de Sérgio Conceição que, não sendo públicas, acabam por chegar ao público. E a verdade é que a SAD do Futebol Clube do Porto, por norma, costuma ser implacável com quem a desafia
enfim, no espaço público. Com Sérgio Conceição, curiosamente, isso não acontece. E lá está, e é aquilo que nós já temos vindo a dizer aqui. Há uma relação de dependência absoluta de Pinto da Costa relativamente a Sérgio Conceição, mas há também, obviamente, uma relação que eu diria que é quase filial de Sérgio Conceição com Pinto da Costa. Jorge, e cada vez que abre uma janela de mercado, cá estamos nós a comentar notícias de murros na mesa de Sérgio Conceição, de irritações de Sérgio Conceição. O que é que se tem passado no Futebol Clube do Porto para o técnico estar quase sempre em desacordo com as movimentações de mercado do clube? Houve um amigo meu que me mandou aqui uma mesa partida com o murro que ele deu, mandou-me por acaso muito interessante, eu há bocado até me ri um bocado disso, estava aqui mandou uma mesa, olha a mesa que o Sérgio deu aqui o murro. Só quem não conhece o Sérgio é que pode fazer um bocadinho estas afirmações que o Nuno fez. O Sérgio, se pudesse, ficava sempre com todos os plantéis e iria buscar mais de alguém. Ficava sempre com todos. O Sérgio e a maioria dos treinadores, não é? Não, quer dizer, se calhar nem a maioria dos treinadores, porque há muitos que já vemos que gostam, que mudam. Agora, ele se pudesse, por exemplo, um título, se pudesse ficar com estes e buscar mais 3 para ajeitar, aí se ficava e mandava aqueles que não jogam tanto, mandava embora. O Sérgio é assim, é extremamente exigente. E o Nuno falou aqui em muitas... Mas não há, como alguém já disse, alguma falta de solidariedade com o clube quando Sérgio Conceição não entende que o clube tem de vender? Estamos a falar de exigências e o Sérgio Conceição sabia que isto ia acontecer. O Sérgio Conceição sabia que isto tinha que acontecer. Que pelo menos, se não fossem as duas, pelo menos uma era de certeza. Para já, não concordo, é na ótica do Nuno, que o Fábio Vieira fosse tão imprescindível quanto ele. Vitinha, sim. Vitinha, o Sérgio Conceição conseguiu com Vitinha mudar o jogo da equipa do Porto. Fábio Vieira participou em 23 golos do Futebol Clube do Porto. Sim, Fábio Vieira era um apêndice muito importante e é um belíssimo jogador, mas não era aquele titular indiscutível como foi Vitinha. Claramente não era um titular não era um titular indiscutível como Vitinha. A importância na manobra do jogo... Um jogador muito importante, mas não era titular na manobra do jogo era Vitinha muito mais importante, porque estava ali no meio da casa das máquinas. Agora, é claro que o Sérgio, independentemente de virem este dinheiro ou não, sabe que tem que ter uma equipa mais competitiva e quer uma equipa mais competitiva, porque o Benfica vai querer mais... O Sporting sempre a fugir, que não quer, mas tem que querer. Porque se é importante para o Benfica, também é importante para o Sporting. Claro que é, porque querem ganhar, não é evidente. Agora, estes murros na mesa têm dado campeonatos, têm dado taças, têm dado resultado. Ainda bem, Deus queira, continua a dar esses murros na mesa. E vão saindo. Saiu Herrera e Brahimi, saíram num ano em que foi uma aposta para ser campeão. Não conseguiu ser campeão. Saíram dois titularíssimos e belíssimos jogadores. No ano seguinte foi campeão. Portanto, estas coisas, a vida é mesmo assim. E quando não há dinheiro, porque é importante a gente dizer, porque às vezes fala-se de barriga cheia, o Benfica muitas vezes fala de barriga cheia. Mas daí é a minha pergunta. Pois, Jorge, Sérgio Conceição compreenderá a situação financeira do Porto? Pois é que compreende, é claro que fica chateado, também eu fico chateado de ver sair um miúdo, um Vitinho, um Fábio Vieira, porque a gente gosta dos nossos meninos ficassem lá em casa e ainda por cima com esta qualidade. Agora, é necessário fazer mais-valias. As mais-valias não são feitas com o Pepe, a vender o Pepe. Não se pode vender o Pepe agora para criar mais-valias. As mais-valias são feitas com estes miúdos. Talvez não me esteja a expressar bem ou não me esteja a colocar bem a minha questão. Vemos, por exemplo, e vou fazer uma comparação com o Ruben Amorim. Sim. Ruben Amorim publicamente explica que o Sporting não nada em dinheiro, se posso usar esta expressão, e que entende as opções que muitas vezes a direção tem de fazer. Sérgio Conceição publicamente mostra-se descontente com as opções da direção do Futebol Clube do Porto, que tem a mesma lógica, que é contornar problemas financeiros. Como é que isso se explica? É uma mensagem de Sérgio Conceição para a direção? É um cartão vermelho de Sérgio Conceição para a direção e a forma como gera o dinheiro? Eu acho que o Sérgio Conceição tem a noção que a parte financeira do Futebol Clube do Porto não é saudável. Porque se fosse tão saudável assim, não tinha vendido o Luís Dias a meio de uma época que era importantíssimo. Portanto, tem a noção disso. Agora, tenta, se calhar, com esta mensagem, exigir em que realmente as pessoas sejam cada vez mais rigorosas, que não se desfoquem das coisas e que mantenham, que o clube mantenha sempre os mesmos objetivos. Só assim é que eu vejo as coisas para esse lado. Quem me dera, e acho que um treinador tem que ser sempre, é dar os murros da mesa e impor onde não é o Tildo nem o Ruben é. O Ruben levou com o Islami
o Slimani e pronto, e se calhar serviu-lhe de emenda, não é? Não é para chegar a um clube, ter lá os jogadores, quem faz a equipa é o presidente e é o diretor desportivo e é mais não sei o quê. Não, o Sérgio não. O Sérgio, os jogadores têm que passar por ele. E quer dar um murro na mesa porque quer ter a equipa mais competitiva. E falávamos ali há pouco também, Luís, sobre algumas possíveis saídas além das já confirmadas e tem-se falado aqui e ali da possibilidade também de, por exemplo, Otávio, que é um jogador que se percebe que é fundamental na estratégia de Sérgio Conceição. Parece que com este murro na mesa a direção vai de alguma forma evitar que qualquer proposta que chegue para Otávio, a menos que seja a da cláusula, saia. É porque já vimos aqui alguns negócios que não foram exatamente pela cláusula, não é? Fábio Vieira não foi. Sim. O Sérgio Conceição é useiro e veseiro em dar murros na mesa e a verdade é que ele tem construído um caminho de grande sucesso no Futebol Clube do Porto e ele pode dar os murros na mesa que quiser, que ninguém no Futebol Clube do Porto vai colocar em causa a posição dele. Sérgio Conceição ganhou essa força, ganhou esse estatuto de poder colocar em causa as opções dos dirigentes. Se calhar o único treinador nas últimas décadas que pôde colocar em causa as decisões de Pinto da Costa e de seus pares. De qualquer forma, é preciso, Sérgio Conceição também tem de compreender, apesar de ser alguém exigente, e essa exigência só lhe fica bem, Sérgio Conceição tem de compreender, e perdoa-se uma expressão, que alguém tem de pagar a festa. E o Futebol Clube do Porto tem que ter viabilidade financeira. E, mal ou bem, o que é facto é que o Futebol Clube do Porto, num passado recente, tem aliado os títulos a, de alguma forma, conseguir ficar um pouco mais desafogado financeiramente. De qualquer forma, nós estamos a viver neste momento um fenómeno que é a debandada quase simultânea dos principais jogadores de Sporting, Benfica e Porto. E esta questão coloca-se relativamente ao Futebol Clube do Porto por causa dos murros da mesa de Sérgio Conceição, não é? mas Sporting e Benfica vão viver também esta questão, que é a saída dos jogadores, os principais jogadores, aqueles que se notabilizaram na última época. Mas não pelos mesmos motivos. O Benfica não é. O Benfica não é por esse motivo. Já lá vamos, por favor. Até fruto do trabalho do superagente Jorge Mendes, estão todos a ser colocados. Ou já foram colocados, ou vão ser colocados. O Futebol Clube do Porto vai precisar, agora, urgentemente, de 2 defesas centrais, pelo menos na minha ótica, e de um jogador de pelo menos um médio ofensivo. Alguém que possa substituir Vitinha, ou mesmo alguém como um segundo avançado que possa substituir Fábio Vieira. O Sporting, que vai ver Palhinha e Mateus Nunes, e parece-me que o caso de Mateus Nunes, em termos de desportivos, em termos de competitividade, é muito importante, vai precisar, com o dinheiro que conseguir angariar, vai precisar rapidamente de resolver. E então o Benfica, exatamente, já agora vou ao teu encontro, o Benfica então, por motivos vários, vai precisar de muitos jogadores. Só numa primeira análise, e colocando de parte a questão do guarda-redes, que não é uma questão muito líquida, o Benfica vai precisar de um lateral esquerdo, porque Grimaldo já não conta e só tem Aristides. Vai precisar, em termos de médios defensivos, então, Weigl, Schmidt não conta com ele, Meite não serve, logo aí vai precisar de 2. Pronto, um fica de Florentino. Depois vai precisar do tal médio ofensivo ou do segundo avançado, que era Götze e que afinal já não é. Vai precisar também, pelo menos, de mais um extremo. Não pode ficar só com Rafa e Neres. Vai precisar de mais alguém. E jogando em 4-2-3-1, pelo menos a questão do ponta de lança vai ficar aparentemente resolvida. Tem Musa, tem Yaremchuk, vai apostar em Henrique Araújo e pode até, neste caso, dar-se ao luxo de vender Gonçalo Ramos. Os outros serão Seferovic, Rodrigo Pinho, serão, obviamente, penso eu, para colocar. Portanto, isto é um fenómeno que acontece subitamente e que vai obrigar os 3 grandes a irem às compras rapidamente. António, com mais ou menos murros na mesa.
E olhando agora assim para o plantel do Futebol Clube do Porto, com estas saídas importantes e outras que já aqui falámos, não só o Otávio, o Nuno também referiu a questão de Taremi, que também à partida poderá sair neste mercado, pelo menos é alvo do Fenerbahçe de Jorge Jesus. Parece-lhe que Sérgio Conceição vai conseguir, como fez no passado, com todas estas baixas, ainda assim construir de alguma forma uma equipa competitiva sem que haja muito dinheiro para investir, ou o Futebol Clube do Porto vai mesmo ter de pegar nos milhões que entraram e soltá-los, por assim dizer, a maioria? Não acredito que o Futebol Clube do Porto esteja em condições de todo o dinheiro que está a oferecer com estas vendas o possa estar a aplicar, porque, segundo eu li, o Futebol Clube do Porto precisava de realizar à volta de 100 milhões de euros. Ora, não anda lá longe. Acho que no Futebol Clube do Porto, obviamente, são bons jogadores. Se não fossem bons jogadores, ninguém os queria, não os tinham vindo buscar pelos valores que vieram. Mas acho que o Futebol Clube do Porto vai na mesma ter uma equipe competitiva. A não ser que, na realidade, se por exemplo, o Otávio, o Taremi é mais um, mas o Otávio, se levarem o Otávio, creio que já haverá mais dificuldade Taremi é o segundo melhor marcador. Taremi é o segundo melhor marcador. E, se não me engano, com mais assistências no Porto. Taremi. Sim, mas eu não estou. Só que não é um jogador. Não é um jogador que não se resolvesse. É o melhor marcador. Acho que tem mais assistência. Acho que o Otávio, saindo do Otávio, fazia muito mais moça. Fazia muito mais moça. Fazia muito mais moça saindo estes dois, é claro. Quer dizer, a Casa das Máquinas ficava lá ninguém. Sim, mas já estou a falar só do Otávio. Acho que fazia muito mais moça ao Futebol Clube do Porto do que a saída do Taremi. Aliás, não acredito. Não acredito pelo valor que pedem pelo Taremi, e face à idade dele, não acredito que seja muito fácil o Taremi ser vendido por aquele valor. Agora, o Otávio é um risco. Acho que é um risco que o Futebol Clube do Porto corre, e aí vejo algumas dificuldades. Mas eu estou a continuar com o Porto, acredito, vai ter na mesma uma equipe muito, muito competitiva, e estas questões do Sérgio Conceição, vamos lá ver, a gente ouviu falar. Eu ainda não ouvi o Sérgio Conceição a dizer e a fazer críticas diretas, e ele não é pessoa para se conter, costuma dizer aquilo que tem para dizer, às vezes até mais do que aquilo que devia dizer, ainda não ouvi de forma direta. Bom, também agora não tem tido oportunidade, não é? Normalmente essas críticas fazem em contexto de conferência de imprensa, agora estamos num interregno nas competições e não tem tido também essa oportunidade, não é? Se estiver dorido, ele fala. Se estiver dorido, ele fala. Não saber planear, não saber planear. Já agora, e já estou a palavra também, Luís, que sei que quer acrescentar alguns dados, mas Jorge, concordas que a saída de Otávio ia ser muito problemática para Sérgio Conceição? O Porto tinha, acho que sim. Então, se o Otávio até é importante na Seleção Nacional, não havia ser importante para o Porto. Mas mais do que, por exemplo, Taremi, era a comparação também que se fazia? É um jogador que pensa o jogo, que sabe que conhece os tempos de jogo. É a extensão, são daqueles jogadores que são a extensão do treinador dentro do campo, que sabem como é que iam gerir até os próprios. Olha, houve um vídeo que foi passado em que ele era o jogador que foi denominado o mais chato da equipa. Era o mais chato. Porque é daqueles gajos que são chatos dentro, que a gente não gosta de ter, não os gosta de ter como adversários, mas na nossa equipa a gente quer, porque puxa, é claro que Otávio é um jogador importante, não só por aquilo que joga, como por aquilo que lidera, com tudo aquilo que transmite aos próprios colegas, era importante. E seria uma baixa realmente de muito peso se o perdesse. Mas, sinceramente, não acredito. Luís? Não, era só para acrescentar que, além de Otávio, há outro jogador que passa sempre ao lado, ou que tem passado em todas as janelas de mercado, ao lado de possíveis transferências, pelo menos não há notícia disso, e que para mim é uma peça-chave no Futebol Clube do Porto, e que o Porto tem, obviamente, salvaguardar, que é Mateus Uribe. Mateus Uribe é, para mim, claramente o melhor 6 a jogar em Portugal. É um titularíssimo da seleção colombiana. Mas para já, isso, para já não há notícias sim, ainda e isso seria uma grande moça, isso seria, se calhar, muito mais que Fábio Vieira,
se calhar tanto como Vitinha, seria uma grande moça para o Futebol Clube do Porto, porque eu não me parece que Marco Gruitch, apesar de ser um bom jogador, esteja à altura de alguém como Mateus Ainda bem Uribe. que o Porto tem tantos imprescindíveis. Pá, a vista a quantidade que já foram? Era o Fábio Vieira, o Vitinha, o Otávio... Mas todos estes jogadores que eu elenquei há pouco, tanto do Porto como do Benfica e do Sporting, são todos jogadores insubstituíveis. Insubstituíveis no sentido de que Não acho qualquer não equipa, concordo com a tua expressão. qualquer Do insubstituível. Acho que são difíceis, alguns são mais difíceis de substituir. Agora, em termos de insubstituíveis, não acho. O Brahimi foi embora, o Herrera, o que é que era o Herrera? O que eu quero dizer com isto é que, por exemplo, Mateus Nunes, no caso de Mateus Nunes, o Sporting, por muito dinheiro que vai ganhar com o Mateus Nunes, nunca pode arranjar um jogador ao nível de Mateus Nunes. Porque um jogador ao nível de Mateus Nunes estão nos grandes clubes europeus. Muito bem. E já vamos falar de Mateus Nunes, até porque o Sporting admite adiantar uma verba de 20 milhões para encontrar um substituto de Mateus Nunes. É um tema em destaque nesta Liga de Ouro mais à frente. Para já atualizamos os dados do nosso televoto. André Vilas Boas arrecada 75% das preferências dos nossos telespectadores. A pergunta era se André Vilas Boas e Pinto da Costa avançassem para eleições, quem ganharia? A surpresa para já é Pinto da Costa ter apenas, Jorge, 25% das preferências neste televoto. Tem havido uma polémica esta semana com estas duas figuras do Futebol Clube do Porto. Para já, quem nos está a ver aposta em André Vilas Boas. São 25% do portistas e 75% dos outros. São os outros. Portanto, achas que neste momento a maioria dos adeptos portistas continuam a apoiar Pinto da Costa? Acredito que sim, eventualmente. Para já não acredito nunca que André Vilas Boas vá disputar umas eleições com o Jorge Nuno Pinto da Costa. Não acredito. Primeiro ponto. Admite candidatar-se em 2024. Resta saber se Pinto da Costa também o fará. Não é? Também admito que ele, ao fazer, e segundo foi por uma troca de uma mensagem, por aquilo que eu conheço dele, jamais vai admitir ser candidato de uma mensagem trocada com alguém. Portanto, acho que aquilo é um fé-diver que ele teve com alguém e que diz que ia 2024. Há quem diga que correm rumores de que essa candidatura está a ser preparada. Sim, acredito que possa, porque ele nunca escondeu esse desejo. E ele, o ano passado, se não me engano, em 2021, disse que o Futebol Clube do Porto está muito bem entregue, estava muito bem entregue, em alturas de fair play financeiro, sem títulos, porque na altura, o ano passado, ele não tinha ganho. 2022, as coisas correram, saiu do fair play financeiro, há determinados títulos que foram ganhos, portanto, acho que ele só tem é que se dedicar ao seu trabalho, que é treinar, que ele sabe treinar, que treina bem e que espera a oportunidade para se poder. Portanto, esta votação vale para mim, são os 25 pontos, 25% dos portistas, não é? E os outros 75% é dos outros que não querem que o homem continue a ganhar. Luís Pedro, esta polémica até nasce com declarações de Pinto da Costa. Ainda antes de nós falarmos aqui e das tais mensagens de André Vilas Boas a falar nesta candidatura em 2024, Pinto da Costa tece algumas críticas a André Vilas Boas pela forma como saiu do Futebol Clube do Porto em 2011. Já antevia que esta candidatura fosse tornada pública? Se calhar antevia mesmo. Eu não consigo perceber, muito sinceramente, sendo o Futebol Clube do Porto um clube democrático, porque é que veio tanta gente a terreiro a criticar André Vilas Boas. André Vilas Boas, que eu saiba, é um sócio do Futebol Clube do Porto de pleno direito, e como tal pode perfeitamente candidatar-se à presidência do Porto. Porto esse clube democrático que não é uma monarquia, nem é um clube de um presidente só que acumula mandatos. Agora, concordo de um modo geral com o Jorge Amaral. Se as eleições fossem hoje, não tenho dúvida nenhuma que Pinto da Costa ganhava e ganharia largo. Agora, em 2024, vamos ver o que é que acontece até lá. Mas para Pinto da Costa, assumindo que ele se vai candidatar, não ganhar mesmo assim, depois do historial fantástico e do percurso fantástico que tem como presidente do Futebol Clube do Porto, teriam de acumular muitos erros e erros crassos para que, mesmo em 2024, Pinto da Costa, se quiser, não continuar como presidente do Futebol Clube do Porto.
António, aquela resposta de André Vilas-Boas até surge em conversas de adeptos que não estão satisfeitos pela forma como a atual direção, liderada por Pinto da Costa, está a gerir o clube, e já agora Pinto da Costa nas últimas eleições é eleito com menos de 69% dos votos, ou seja, o cenário que traçou aqui o Jorge de que quase 100% dos desportistas ainda estão com Pinto da Costa, parece-te, nesta altura, aquele que retrata melhor a realidade desportista? Sim, eu tenho a sensação de que, enquanto for vivo, e Deus lhe deu muitos anos, mas enquanto for vivo, desde que se candidate, ganha as eleições no Futebol do Porto. Já não tenho tanta certeza que ele seja capaz de preparar um seu sucessor. Portanto, acho até que o Porto, quando o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa deixar de ter apetência por um lugar de presidente, com certeza que lhe arranjarão um título de presidente honorário, qualquer coisa assim no género, e que vai-se assistir a alguma luta interna, num rolado de cabeças, para ver quem será o sucessor. Portanto, não vejo que haja uma vida fácil para o Futebol do Porto. Agora, é a minha convicção que enquanto eu for vivo e se candidatar, e que cada vez que se candidate vai ganhar fácil as eleições. Ainda assim, também temos visto no discurso Nuno Pinto da Costa cada vez mais referências ao sucessor, a um Porto já pós-Pinto da Costa. Tem sido um tema recorrente nos últimos discursos públicos de Pinto da Costa. Como é que entendes esta tomada de posição em relação a André Vilas-Boas? Porque nas últimas eleições, Pinto da Costa, dias antes das urnas, até disse que André Vilas-Boas se candidatasse, que nem iria a eleições. Colocou André Vilas-Boas numa lista de pessoas em quem confiaria para entregar a chave, por assim dizer, do Futebol Clube do Porto. Eu aí estou um bocadinho como o Luís Pedro, quer dizer, assim, não percebo, honestamente, sendo o André Vilas-Boas um sócio do Futebol Clube do Porto, no pleno direito, no pleno gozo dos seus direitos enquanto associado, não percebo porque é que uma mera admissão de uma possibilidade de uma candidatura hipotética em 2024, que aí eu também estou como o Jorge Amaral, tenho a certeza absoluta que se Jorge Nuno Pinto da Costa decidir candidatar-se em 2024 mais uma vez, o André Vilas-Boas não vai a jogo. Isso tenho a certeza absoluta também. Até porque acho, com toda a honestidade e com todo o respeito por outros potenciais e outros possíveis candidatos, ninguém vai conseguir derrotar Jorge Nuno Pinto da Costa enquanto ele for vivo, e aí também subscrevo aquilo que disse o António Figueiredo. Agora, eu acho que Jorge Nuno Pinto da Costa sabe, ele próprio sabe, que já está muito mais perto do fim do que do princípio da sua carreira, da sua carreira enquanto dirigente e da sua própria vida, naturalmente. Eu espero também que ele tenha saúde e que ainda dure bastantes anos, mas ele tem 84 ou 85 anos. E, portanto, é a lei da vida. E Jorge Nuno Pinto da Costa é um homem inteligente, lúcido e tem essa consciência. E, portanto, é normal. Aliás, já não é a primeira vez que ele fala antes de outros atos eleitorais e durante outros mandatos. Ele já falou em possíveis, no possível pós. Eu não lhe quero chamar de Pinto da Costismo, porque não acho que isso exista, mas no pós-consulado de Jorge Nuno Pinto da Costa, ele próprio já falou disso algumas vezes, ou pelo menos já insinuou isso algumas vezes. Mas agora, por maioria de razão, porque ele sabe, de facto, que está mais perto do fim. Há quem diga até que equaciona nem terminar este mandato. Também se fala nesta possibilidade. Eu isso não sei, porque independentemente das minhas discordâncias profundas com Jorge Nuno Pinto da Costa, se há coisa que eu acho que ele tem demonstrado é que ainda está no pleno gozo das suas capacidades físicas e intelectuais para estar à frente de uma instituição como o Futebol Clube do Porto. Eu discordo de tudo o que ele diz, de tudo, ou quase tudo o que ele faz. Agora, há uma coisa que eu tenho que reconhecer e reconheço. Ele continua no pleno gozo das suas capacidades intelectuais e físicas, e ainda bem, e, portanto, isso, obviamente, permite-lhe continuar a ser, de forma mais ou menos incontestável, o Presidente do Futebol Clube do Porto. E tenho a certeza que, se ele se sentir bem em 2024, ele se recandidatará. Se ele se sentir bem. E, portanto,
E aí eu também tenho a certeza que nenhum destes nomes de quem se fala, mesmo André Vilas-Boas, não se candidatará nessa altura. Agora, que essa candidatura está a ser preparada há bastante tempo, está. Que toda a gente sabe quem é que está por detrás dessa candidatura também a prepará-la, também creio que é muito Madureira diz que é Antero Henrique, não é? Com certeza. E há também acusações, já vamos não voltar a deve este tema, até porque vamos atualizar os resultados, porque já há aqui algumas alterações nas percentagens. Vamos também falar dos cânticos de Otávio contra o Benfica, que indignaram Bernardo Silva. A CMTV sabe que Cristiano Ronaldo teve mesmo de intervir e chamar o jogador do Porto à razão. O capitão da Seleção Nacional disse ao jogador do Porto que não podia ter aquele tipo de comportamento. Vamos também falar do mistério em redor da possível transferência de Mário Götze para o Benfica. Ontem a imprensa alemã deu como praticamente certa a ida do médio para o Eintracht Frankfurt. No entanto, nas últimas horas, o especialista em transferências Fabrício Romano garantiu que o médio de 30 anos ainda não decidiu em que clube vai jogar. Tema em destaque também nesta Liga de Ouro, o Sporting, que está preparado para fazer a contratação mais cara da história para substituir Mateus Nunes. A venda do médio de 23 anos abre uma vaga de peso no meio-campo do Sporting, por isso tanto Ruben Amorim como a estrutura do futebol entendem que é preciso fazer um esforço para colmatar esta saída. São temas em destaque a seguir a uma curta pausa. Até 19 de junho não perca 15%